Palavra, deputado. Caro deputado Daniel Oliveira, que preside essa sessão, quero convidar já o senador Eunício para que possa nos dar o prazer de sua presença aqui nas dependências do plenário da Casa, nesta manhã desta sexta-feira. Os caros senhores parlamentares, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da FM Assembleia e membros da imprensa que cobrem o dia a dia de nossa casa, bom dia. Hoje venho no plenário destacar o forte indício de que em março de 2014 a cidade de Fortaleza será sede da próxima reunião de cúpula do Grupo BRICS, acrônimo criado para designar as economias emergentes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. De acordo com o jornal Valor, um dos mais bem conceituados veículos de economia do Brasil, a presidente Dilma Rousseff já confirmou a escolha, que dará ainda mais visibilidade ao Centro de Eventos do Estado do Ceará. É válido destacar que o Centro de Eventos do nosso Estado é o mais moderno do Brasil e abriga, entre outros eventos, palestras, feiras, shows, congressos, workshops, exposições, seminários e eventos esportivos, podendo muito desses eventos serem feitos de forma simultânea devido ao tamanho e à funcionalidade que temos no nosso centro de eventos. Caso o evento seja confirmado para o Ceará, nós receberemos aqui o presidente russo, Vladimir Putin, o chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, que discutirão com Dilma os investimentos futuros na economia mundial. Para termos uma ideia, a grandiosidade desta notícia se dá a partir do momento que tal reunião colocará o Centro de Eventos do Ceará como rota dos grandes pontos de decisões mundiais. Ainda de acordo com o jornal Valor, para o governo federal, o complexo tem a estrutura necessária para abrigar a cúpula do BRICS, que contará com grandes delegações. A última reunião desse grupo foi realizada em Durban, na África do Sul, no fim de março deste ano. Naquele país, somente os chineses compareceram com a comitiva, senhor deputado Tomás Holanda, de 250 autoridades. O grupo brasileiro foi composto por 75 integrantes. Desse modo, confirmamos que o Ceará tem sim as condições necessárias para comportar tão grandioso evento, uma vez que o nosso centro de convenções é considerado um dos maiores do país e tem capacidade para abrigar até 30 mil pessoas. Na próxima cúpula dos BRICS, a ser realizada em setembro na Rússia, o Brasil terá que apresentar a pauta para a reunião seguinte, que acontecerá em solo brasileiro e certamente em terras alencarinas. Senhores deputados, senhoras deputadas, essa é a oportunidade que o país tem para mostrar aos parceiros quais são seus interesses, que devem ser discutidos dentro do grupo. Levando em consideração que o evento é uma tentativa de fortalecer o debate sobre o BRIC no país, chamo a atenção para o fato que o Brasil possui menos de 6 meses para montar tal pauta tão expressiva para uma discussão a esse nível aqui entre nós. Em 2014, não será a primeira vez que a cúpula do BRIC se reunirá no Brasil. O segundo encontro do grupo aconteceu nos dias 15 e 16 de abril de 2010, na nossa capital federal, Brasília. Na reunião preparatória do dia 14, realizada no Rio de Janeiro, quando daquele evento, foram discutidos pela primeira vez oportunidades de negócios e investimentos para setores de energia, tecnologia da informação, infraestrutura e agronegócio. Os BRICS sinalizaram uma mudança de poder rumo aos países emergentes, principalmente depois da vivenciada crise econômica mundial de 2008, quando a ascensão do bloco estava intimamente ligada à crise financeira e à perda de legitimidade da ordem financeira global. Apesar do grupo ainda não ser um bloco econômico ou uma associação de comércio formal, como no caso da União Europeia, existem fortes indicadores de que os 4 países do BRIC têm procurado formar um clube político ou uma aliança e assim converter seu crescente poder econômico em uma atuação com maior influência geopolítica mundial. Ressalto, porém, que na primeira reunião do bloco, em 16 de junho de 2009, na Rússia,
com a presença do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de Dmitry Medvedev, de Mahatma Singh e de Hun Jintao, respectivos líderes de Brasil, Rússia, Índia e China, foram discutidos vários temas relacionados à crise econômica de 2008, tais como o comércio internacional, o papel do dólar como moeda de reserva e sua possível substituição, a participação nos organismos internacionais, dentre outros. A África do Sul também foi uma das participantes do segundo encontro. A Rússia anunciou demandas para investimentos em rodovias e aeroportos, e o Brasil, por sua vez, em ferrovias, aeroportos, hidrovias e estrutura urbana. A China sugeriu a troca de informações para a segurança alimentar, ou seja, para que pudesse evitar grandes altas nos preços dos alimentos. O peso econômico dos BRICS é certamente considerável, nobres colegas. Entre 2003 e 2007, o crescimento dos 4 países representou 65% da expansão mundial. Em paridade de poder de compra, o PIB dos BRICS já supera hoje o dos Estados Unidos e o da União Europeia. Para dar uma ideia do ritmo de crescimento desses países, em 2003, os BRICS respondiam por 9% do PIB mundial, e em 2009, esse valor aumentou para 14%. Em 2010, o PIB conjunto dos 5 países, aí já incluindo a África do Sul, meu caro deputado Roberto Mesquita, totalizou 11 trilhões de dólares, ou seja, 18% da economia mundial. Considerando o PIB pela paridade do poder de compra, esse índice é ainda maior, são 19 trilhões de dólares ou 25% das riquezas de todo o mundo. Desse modo, quero aqui concluir salientando a importância desta reunião. A presença de grandes autoridades mundiais mudará toda a rotina da população de Fortaleza durante os dias em que eles estiverem aqui com a presidente Dilma. Deputado Sérgio, quando possível. Pois não, deputado Roberto Mesquita. A cúpula do BRIC, no Ceará, também abre portas para que novos acontecimentos sejam agendados, colocando de vez o Ceará no mapa do turismo empresarial. E, sem nenhuma dúvida, captaremos a partir desse segmento turístico para o Estado, que tem como uma das suas grandes atribuições e como um dos seus grandes potenciais o nosso centro de eventos. Me aproximando do final, não poderia deixar de ouvir aqui o deputado Roberto Mesquita como a parte ao nosso pronunciamento. Deputado, eu gostaria de lhe parabenizar pelo oportunismo da fala, de nesse momento onde nós já estamos a comemorar os 287 anos de Fortaleza, estamos aqui dizendo à população dos grandes eventos que virão para a nossa cidade, da preocupação que existe nessa casa, nos governos estadual, municipal e federal, de dotar a cidade de Fortaleza da infraestrutura adequada, porque ela será vista pelo mundo todo. No evento que se aproxima e que estamos nos preparando, Copa do Mundo, nessa reunião dos BRICS, onde assuntos que envolvem 18%, talvez no próximo ano supere os 20% do PIB mundial, estarão em discussão aqui na nossa cidade. Isso é de uma importância muito grande. Os olhos do mundo se voltarão para a nossa cidade e neste pré-aniversário, nesse dia que é quase a véspera do aniversário da nossa cidade, é importante que nós cuidemos dela com mais carinho, com mais afeto, porque ela, além de já dar aos fortalezenses a alegria de aqui viverem e conviverem, ela ainda será vista pelo mundo todo. Vou mais além, deputado Sérgio, nós já até discutimos esse assunto, economista que Vossa Excelência é nessa casa, nessa reunião onde Vossa Excelência mostrava que uma das pautas a China tratou de informações para a segurança alimentar. Nós poderíamos também de pautar a relação comercial existente entre o Brasil e a China, porque eu creio, deputado Sérgio, que a China, grande parceira que está sendo do Brasil na compra de insumos como
carne de boi, de suínos, enfim, de produtos que voltam manufaturados, ela compra o produto bruto, manufatura e traz, ela em alguns aspectos está sendo bastante perversa com a economia brasileira. Deputado Sérgio, Vossa Excelência, que até ano passado presidia a Comissão de Indústria e Comércio, e nós discutimos, há casos de empresas fechando, deixando de empregar no nosso território, nos 150, 200 empregos, porque é mais vantagem importar da China do que produzir no Brasil. Alguma coisa está errada, ou na carga tributária, ou na relação trabalhista, ou em algum tipo de incentivo dado à indústria chinesa. O importante é que nós pautemos também essa relação. Da mesma forma que a China se preocupa com a produção de alimentos, dado a sua numerosa população, nós devemos nos preocupar com os nossos postos de trabalho que eventualmente perdemos por uma concorrência desleal de alguns produtos chineses. Sei que esse assunto Vossa Excelência já abordou e com muita maestria nessa casa, e eu quero também enfatizar para quem sabe, de alguma forma sugerir que seja pautado nessa reunião também essa relação comercial que traz prejuízo ao povo brasileiro quando importando produtos chineses desemprega no Brasil. Muito obrigado, deputado. Agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência, deputado Roberto Mesquita, o meu pronunciamento, tendo a convicção de que a voracidade econômica da China, ela hoje bate na maioria dos países em desenvolvimento. E aqui no Brasil e no Ceará não é diferente, e tenho a convicção de que, nesse momento em que foi discutido lá anteriormente, quando se precisava fazer com que as infraestruturas dos países, como o caso da Rússia e aqui do Brasil, pudesse ser a nossa tentativa de nos equipararmos para, com isso, diminuirmos custos e aumentarmos a competitividade para nos estabelecermos a nível de comércio mundial, é que a China também já se preocupava com isso, porque, afinal de contas, embora tendo um grande contingente de pessoas e de mão de obra para servir no seu processo produtivo, muitas das vezes em processo de quase semi-escravidão, diga-se de passagem, mas a gente vê aí que a grande preocupação da China é que, ao fazer as manufaturas, esquece daquilo que é principal e que é fundamental, que são os alimentos, que são aquilo que vai pôr, como a gente diz aqui na linguagem popular, que o saco seco não se põe em pé, que é onde vai pôr esse contingente populacional para poder trabalhar. É verdade, e aí nós não vamos tão longe, em boa parte dos países latino-americanos nós temos visto essa concorrência desleal por parte dos produtos chineses. No Brasil não é diferente, e a gente tem que procurar certamente fortalecer, e com ações como essa, como o BRICS, tendo a oportunidade de mostrar que são quase para cada R$1, ou melhor, para cada R$5 produzidos de riqueza no mundo, R$1 advém justamente desse conjunto de países. Então essa é uma das formas de mostrarmos que estamos aqui tentando superar as dificuldades das crises econômicas que se sucedem nas economias mundiais, leia-se aí Grécia e outras nações europeias que passam agora nesse mercado comum europeu, na União Europeia, que nós temos que tentar fazer com que também o nosso próprio Portugal, Espanha, Irlanda e tantos outros que passaram, está aí o Chipre, que quase quebra a semana passada, quando se correu para poder retirar o valor do crédito que lá existia, mas isso aí mostra que nós aqui no país temos que tentar fazer com que, baseado nesse aumento de infraestrutura necessário que está sendo feito, que se possa absorver o maior número de homens e mulheres brasileiros na idade economicamente ativa para poderem estabelecerem-se e conquistarem seu lugar ao sol no mercado de trabalho. Esse, portanto, é um desafio realmente que se coloca para os países que fazem parte dos BRICS e que, certamente, o estado do Ceará, a cidade de Fortaleza, marcam um grande tento ao termos aqui nessa cidade um prédio com a categoria, com a funcionalidade e, acima de tudo, com a versatilidade de poder conjugar vários eventos simultâneos, como é o caso do Centro de Eventos do Ceará. É aquela história que há pouco tempo alguns aqui nessa casa mesmo clamavam, que para que essa envergadura no centro de eventos como aquele?
é porque nós não estamos falando apenas no imediato, apenas no hoje. Nós estamos falando no futuro. E sediarmos aqui, como já tivemos aí há pouco tempo, a reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, como tivemos reuniões da luso-brasileiras que aqui foram realizadas de segmentos também da economia e da educação, é que a cúpula do BRICS vir reunir-se no estado do Ceará, certamente será decisivo para que as pessoas possam conhecer e possam sentir o que se passa no estado do Ceará com a construção daquela envergadura, mas que sediará importantes eventos e faremos com isso, de que o turismo de negócio, o turismo empresarial, o turismo da economia possa se chegar e se estabelecer no estado do Ceará, tendo em vista essa oportunidade gerada pelo Centro de Eventos do estado do Ceará. Por fim, quero aqui me associar às variadas manifestações dos deputados estaduais que me antecederam, nos cumprimentos à nossa cidade de Fortaleza, pelos 287 anos de emancipação política, de existência, e que nesse próximo momento nós possamos aqui comemorar cada vez mais o desenvolvimento que a cidade de Fortaleza busca, necessita, precisa e que deve brindar a cada um de todos nós que aqui habitamos.